Tudo bem, padre? Olá, tudo bem. Padre Carlos Pamplona, é um prazer tê-lo aqui para falarmos sobre o dia 4 de agosto, Dia do Padre. Mas eu gostaria então que você partisse da premissa do que lhe é designado, do que lhe é de sua competência. Eu gostaria que falasse ao nosso público como que está esse padre neste contexto atual em que vivemos. Eu sou padre há 5 anos. Certo. E o que compete a um padre? Ou qual é a sua função? Exato. Não é? O que faz um padre? Até porque muita gente diz assim, a vida do padre é muito boa, né? Porque ele reza a missa, exato, e tem a missa à noite e pronto, acabou. Ouvimos é aquilo, muito né? isso. Então, primeira coisa, o padre não é uma coisa que se faz, né? O padre, diferente das outras atividades, não é uma profissão. Certo. O padre, ele faz o que faz por vocação. Ótimo. Né? Então ele não é um funcionário, ele não é um empregado, ele não é um fazedor de coisas. O padre tem, em primeiro lugar, o objetivo de dar continuidade ao projeto de Cristo, que escolheu 12 apóstolos para conduzir o seu projeto. Porque assim descreve a Sagrada Escritura. Né? Jesus escolheu 12 apóstolos e fez deles os seus anunciadores. E disse, ide, fazei, ide, batizai, ide, perdoai. Certo. Nós sabemos também que essa ordem dada aos discípulos era possível de transmissão. Né? Então, pela força do Espírito Santo, pela imposição das mãos, aqueles 12 poderiam escolher outros auxiliares para fazer o mesmo, com o mesmo poder e autoridade recebida de Jesus. Nós chamamos isso de tradição apostólica. Então, quem é o padre hoje? É aquele que faz o papel, ou que cumpre, que realiza, nos tempos de hoje, a ordem de Cristo dada aos discípulos. Fazei isto em memória de mim. Levando o seu evangelho. Por exemplo, no momento da missa, quando o padre celebra, ele fala em nome de Cristo. Existe uma expressão em latim que diz in persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Então, a função primeira do padre é ser aquele sinal visível da presença de Deus numa comunidade, querida por Cristo, para que nós celebrássemos aquilo que Ele deixou. Segunda coisa, para que o padre fosse um sinal da bondade de Deus. E por isso o padre deve ser sempre uma pessoa que luta pela justiça, que busca o bem das pessoas, consolar as pessoas. Não é? Eu estava lhe dizendo ainda há pouco, uma palavra, hoje à tarde eu vou amiga. no interior, vou lá nos cadeados, né? Vou visitar doentes. Olha né? só. Então, conversar com as pessoas que já não podem mais sair da cama, Quão dar uma palavra de não esperança, é? Dizer a elas o quanto também é importante que elas ofereçam esse momento difícil da vida delas, pela própria família, pelo sofrimento de alguém, e assim por diante. Estão acamadas e muitas vezes não têm a condição de chegar até uma igreja. Né? Então, o padre não é um fazedor de coisas. O padre, ele tem a função primeira de ser um sinal de Deus no meio da comunidade. É uma condição de luz também. Isso, as pessoas procuram o padre, é muito interessante. Elas dizem assim, padre, eu vim conversar com o senhor porque o senhor está mais perto de Deus. Não que ela também não estivesse tão perto de Deus, mas no inconsciente coletivo das pessoas, o padre, por ser padre, pela sua função sagrada, então tem mais contato com Deus, então ele se aproxima mais fácil de Deus. Então buscam o padre assim. Né? Então essa é uma missão muito bonita, né? Que exige de quem se dedica a essa função um exercício muito grande, né? Que deve ser sempre abastecido na oração. O padre, antes de qualquer pessoa, deverá ser o primeiro a ser um experiente na oração. É verdade.
Padre Carlos, vivemos em épocas distintas em relação assim ao Evangelho, assim, naquela época era assim, há uns 30 anos atrás, agora é dessa forma. Enfim, como que você vê levar este Evangelho, como que você vê hoje nesse dia que a gente vive, que é tudo muito acelerado, tudo muito rápido? Débora, nós dizemos que nós estamos num tempo de mudança e numa mudança de tempo. Exato. Então, de fato, tudo é muito novo, tudo é muito rápido. Rápido, acelerado. Então, o que hoje é uma novidade, amanhã já não é daqui mais. a pouco já não é mais, não é? Aquilo que, que se diz hoje ser muito nutritivo, amanhã já se diz que é cancerígeno. Exatamente. E assim vai. Como então a gente não sabe, e a gente já não sabe mais nem o que come, né? É verdade. E a igreja, porque está no mundo, também vive as consequências dessa instabilidade gerada pela superficialidade e a rapidez das coisas. Materialismo, enfim. Há algum tempo atrás, toda a informação era uma informação permanente. Né? O que os nossos avós, nossos bisavós sabiam, aprendiam de criança, valia como adultos. Não é? Sim. Hoje, você aprende uma linguagem que funciona hoje, que amanhã já não funciona, né? Que você entende hoje, amanhã já não entende. Pensemos, por exemplo, se você pegasse uma pessoa e apagasse ela, no sentido assim, de ficasse inconsciente, desde 30 anos atrás e agora, né? E aí dissesse para ela assim, me passa um WhatsApp, né? Ela já não saberia nem o que significa WhatsApp, não é? Então, é tudo muito estável. E qual é o grande risco? De nós nos tornarmos pessoas instáveis. Distantes, superficiais e descartáveis. Nossa. Até porque nós vivemos também num tempo de coisas descartáveis. Né? Exatamente. Então a gente usufrui, não serve mais, joga fora. E a gente acaba projetando isso nos próprios relacionamentos. Muito ruim. E, junto com tudo isso, existe algo que não muda, porque não pode mudar, que é o Evangelho. E quem é a igreja? A igreja é a pregadora, é a defensora, a propagadora do Evangelho, que é o Evangelho de sempre, que não muda e nunca vai mudar. E por isso as pessoas dizem tanto assim, mas a igreja tem que mudar, porque esse discurso tem que mudar. Então as pessoas pensam que porque o mundo muda, certo, a palavra de Deus muda. Ela permanece. Ela permanece. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O que se pode fazer é a interpretação da palavra dentro do tempo de hoje. Certo, verdade. Só porque a direção dessa palavra, a mensagem dessa palavra continuará sendo a mesma. Né? Se na Sagrada Escritura diz, não matarás, o mundo pode mudar. As informações podem mudar os aparelhos, podem mudar as relações, os tipos de matrimônio, de uniões entre as pessoas, pode mudar clima, pode mudar região, sotaque, cultura, costume, mas a mensagem continuará lá. Não matarás. Então, a igreja tem a missão de repetir essa palavra. Não matar. Então, o mundo poderá dizer, mas tem que levar em consideração que os tempos são outros. Porque se vem me matar e com uma arma, o que eu faço? Se aquela pessoa foi abusada sexualmente, o que é que se faz, etc. Ora, ou nós cremos naquilo ou não cremos naquilo. Existe um porquê Deus dizer que não se deve matar, independente do que aconteça. Então, o discurso continuará sendo o mesmo. E não é fácil. Eu imagino. Porque você quer ser de Deus, você acaba dando a impressão às pessoas que não estão tão por dentro das coisas de Deus, que a igreja é uma coisa do passado. Olha só. Nossa, se vê isso ainda nos fiéis, nas pessoas? Não necessariamente nos fiéis, porque quem é fiel é fiel. É de modo geral? Né?
presente nos infiéis. Ok. Né? Porque o princípio de fidelidade é isso, né? É você estar em comunhão Com a palavra de com Deus. tudo. Né? Agora, o infiel, né? Certo. Aquele que não é tão fiel assim, então ele questiona, ele não aceita, ele tem a sua opinião própria, não tem comunhão com o todo da comunidade, né? Agora, essa questão você falou sobre a religião, né? Como é que fica a religião nessa coisa toda? As pessoas perderam, aos poucos, o sentido do que é uma religião. Nossa. Né? Se diz assim, o importante é Deus, né? Porque Deus é um só. Né? De fato, Deus é um só. Deus é um só. Mas não necessariamente o Deus que eu creio ser o Deus único é o seu. É uma questão de compreensão. Entendi. Né? No sentido assim, eu não posso dizer que Deus, ele é uma coisa, e você dizer que Deus não é aquilo que eu digo ser. Né? Por exemplo, se eu digo, quem é Deus? Deus é bom. Aí você diz, não, para mim Deus é mau. Ora, então alguma coisa está de errado. Não pode ser o mesmo Deus, porque Deus não pode ser bom e mau ao mesmo tempo. Ou ele é bom, ou ele é mau. Então essa história de que Deus é o mesmo para todo mundo não é bem verdade. A gente tem até porque isso é um resultado do nosso tempo. A tendência de vamos botar tudo no mesmo saco, porque tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Então Deus é um. Agora, o Deus que eu creio, que aquele crê, é de fato o mesmo, é questão de doutrina. Não é? Ora, por exemplo, se eu creio em um Deus que está na Bíblia e diz que nós viveremos com Ele no céu eternamente, né? Então como eu posso crer em um Deus e dizer que esse Deus é a mesma coisa que diz que, não, a gente volta, a gente reencarna. A gente morre, mas a gente nasce de novo num outro corpo e vai indo. Então, quer dizer, não é o mesmo. Porque o Deus que nós cremos disse, nós ressuscitaremos e viveremos no céu com Ele eternamente, não voltaremos. Mas o outro diz, não, a gente volta e reencarna, e reencarna, e reencarna. Não é? Aqui eu não estou acusando essa crença. Não é? Só estou dizendo, não podemos dizer que é a mesma coisa. São duas coisas absolutamente diferentes. Agora, então o que é uma religião? É um caminho para levar a Deus. Né? Então, o catolicismo tem um caminho para levar a Deus. Uma outra igreja pentecostal, evangélica, tem um outro caminho para levar a Deus. Nós católicos cremos que chegaremos mais fácil a Deus se seguirmos esses caminhos, ajudados pelo sacramento do batismo, ajudados pelo sacramento da comunhão, ajudados pelo sacramento da crisma, pelo sacramento do matrimônio, da unção dos enfermos e assim por diante. Né? Se rezarmos, se pedirmos auxílio aos santos, se pedirmos auxílio da Nossa Senhora, se procurarmos fazer as nossas orações diárias, etc. e tal, não é? Fizemos as práticas de caridade, os atos de misericórdia, chegaremos em Deus. Uma outra religião vai dizer que não precisa, primeiro Eucaristia, Crisma, porque só pela palavra, pela pregação da palavra, nós chegaremos a Deus. Né? Ninguém diz que não chegará, mas é um outro caminho, para chegar de fato a Deus, mas é um outro caminho. Por isso que religião se chama religião, porque vem de religare, não é? A missão de uma igreja é religar as pessoas a Deus. Certo. Então, a minha missão como padre também é fazer isso na igreja. Com o Evangelho de Jesus, o de sempre, deixado por Ele, nos tempos de hoje, que mudam tanto, levar as pessoas por esse caminho a Deus. Com certeza. E quando a gente fala assim em comunidade, e nessa comunidade que o padre está inserido, como que é esse trabalho? Neste contexto que vivemos, nessa evolução, nesse aceleramento, enfim. Então, nem sempre é fácil, porque trabalhar com as pessoas, no geral, você tem tantas formas de ser diferente, de entender o mundo diferente, de entender a própria religião, a própria igreja, de entender quem é o padre. Então, você tem que ser um sinal de Deus, da alegria de Deus, da bondade de Deus, e ao mesmo tempo mostrar um caminho, não é? É esse. Né?
Então, você tem que ter uma autoridade discreta e uma simplicidade comum, não é? É difícil? E é bastante difícil, porque nem todo mundo compreende, não é? Quando o padre diz assim, minha gente, um casal traz o filho para batizar, e a gente diz assim, bom, então por batismo, vocês precisam fazer uma preparação antes, um curso, né? E aí eles dizem, mas por que isso? Porque eu trabalho, porque eu tenho tempo, e papapá. Quer dizer, você oferece aquela preparação na maior boa vontade, porque você tem consciência do que é aquele sacramento do batismo, o que Deus vai fazer na vida daquela criança e dos próprios pais, por aquele sacramento que eles estão pedindo. Instruir um pouquinho, então, né? vamos parar para pensar, refletir um pouco naquilo que vai ser recebido. Não é? E você faz por bem, e a pessoa entende por mal. Não é? Só que ela terá que fazer. Não é? E aí ela já esperneia, já briga, já reclama, etc. Acontece né? eternamente. A própria questão, por exemplo, dos encontros, da participação da missa, é complicado. Ou quando o padre fala uma coisa, fala A, entendem Z, não é? Nossa. E assim vai. Quantas comunidades você trabalha? Eu tenho 16 comunidades. 16 comunidades, mas nós temos padres na Diocese de Lages com 23 comunidades. Bah. Um padre só. Bah. É trabalho, hein? Sim, é bastante trabalho. Nossa, e o que você desenvolve nessas comunidades? Tudo? Nós trabalhamos... Muitos projetos? Com as pastorais. Então, nós temos aquelas pastorais, vamos dizer assim, voltadas à liturgia, que são as pastorais da liturgia, que organizam as celebrações do matrimônio, da missa, que legal. Dos batismos, etc., das celebrações da palavra, que acontecem mesmo quando o padre não está, a pastoral da música e do canto. Excelente. Né? Que a gente tem que ensaiar, ensinar cantos novos, Olha fazer só. reunião, e quando a gente bem cria dinâmico algum o trabalho. evento, etc. Mas nós temos essas voltadas assim à questão litúrgica, né? Mas nós temos a pastoral da saúde, a pastoral da pessoa idosa, importante, a pastoral da criança, a pastoral do migrante, a pastoral afro, a pastoral carcerária, a pastoral dos coroinhas, bem amplo o trabalho. A catequese, a pastoral do dízimo, são muitas, a pastoral da juventude, e assim vai. São muitas as pastorais, todas elas requerem preparação, sim, estudo, reunião, sim, organização, verba, dinheiro. Exato. Né? Porque essa é uma grande dificuldade também que nós enfrentamos. Eu ia dizer, trabalhar com comunidades mais carentes? Sim, do trabalho. Ano passado nós fizemos também um trabalho muito bonito, em parceria com diversos órgãos da cidade de Lages, lá no Guarujá, que foi no Dia Nacional da Saúde, no bairro Dom Daniel, um grande mutirão da saúde, com muitos médicos, estudantes de medicina, estudantes de enfermagens, enfermeiros, fazendo exames gratuitos para a comunidade, encaminhando documentação, bem ensinando princípios de higiene, de ecologia, e etc. Foi muito bom. E assim a gente vai criando, né? Nossa paróquia é Nossa Senhora da Saúde. Então eu me propus, assim que cheguei, a dar muita ênfase na questão da saúde lá no bairro do Guarujá. Bem necessário. Agora nós estamos também, assim, fazendo uma parceria com o pessoal do posto de saúde lá do bairro, que nos procurou, pedindo que a gente ajudasse a encontrar na comunidade pessoas dispostas a ajudar na horta comunitária. Olha! Então temos motivado bastante também nas bem importante missas. Também. Sim. Uhum. Padre, fugindo um pouquinho agora desse contexto, como que é lidar com esse assédio das pessoas que não entendem esse seu fazer, esse seu trabalho? Esse assédio mesmo de dizer, nossa, mas é um padre novo, está aqui, como assim? Né? E lá atrás da sua palavra em outro sentido. Uhum. Como que é esse assédio? Ah, entendi. Então, mais comum, vamos falar assim.
Dá uma cantada no padre. Sim, acontece, de fato acontece. E que não é só contigo, eu sei, é com muitos outros, não é? Sim. Como assim, lidar, né, com isso? Santa Clara de Assis dizia assim: não perca de vista seu ponto de partida. É uma questão de clareza no seu objetivo. Santo Agostinho também dizia assim: um prazer se vence com um prazer maior. Tudo na vida é uma escolha. Né? Você escolhe, mesmo que você seja casada, você escolhe diante de tantos homens um. Não é? Então poderão vir outros lhe assediar, mas você abre mão de todos esses outros, ou de qualquer um que venha lhe assediar, porque você já tem quem ame. O foco é esse aqui. Você já tem quem ame. Então é uma questão assim, de objetivo e clareza. Né? Eu sou tão feliz como padre, sou tão realizado, que não me faz falta uma companhia. Né? Aliás, o padre passa tanto tempo rodeado de pessoas que o que ele mais quer no final do dia é ficar sozinho mesmo. Né? Exato. Então, as pessoas costumam perguntar assim muito, né? E o padre não casa. Por que o padre não pode casar? E esquecem-se de que, na verdade, o padre escolheu não casar. Porque ninguém lhe impôs ser padre. Eu desde criança quis ser padre. E me tornei padre na maior liberdade. Né? É interessante essa questão, porque num tempo onde as pessoas não se casam mais, elas querem que o padre se case. Né? Olha só. Então, na verdade, não estão preocupadas com o casamento. A dúvida diz respeito à genitalidade, e nem à sexualidade. Nem a sexualidade. Não é? Porque a genitalidade, você sabe, estudou psicologia, é uma área da afetividade. Né? Não estão preocupadas com a afetividade do padre, mas com a genitalidade dele. Né? Sim. Mas então, quando alguém acontece, isso às vezes acontece até numa confissão, né, que a pessoa vem se confessar e naquela hora, em vez de se confessar, canta o padre, né? Acontece. Mas se você tem uma meta, um foco, você ouve com muita caridade, porque também aquela cantada, né, é uma fraqueza da pessoa. Né? Quer dizer que não foi capaz de se exercitar no autocontrole, de pensar assim, eu não devo, não me convém propor isso ou falar isso ao padre. Né? Então ela acaba expressando ali, ao menos eu sempre entendo assim, como uma fraqueza, um limite daquela pessoa. E eu respeito muito. Né? Sim. Eu escuto, geralmente dou uma risadinha, né? e digo assim, não, muito bem, conte com as minhas orações, né? Mas eu sou muito feliz como padre, né? Vou rezar por você, você vai ser muito feliz com alguém que você possa ter. Exato. Né? Nesse tempo desse seu trabalho dedicado às comunidades, tem algum fato assim relevante que marcou dentro desta questão? Alguma coisa assim que a gente podia comentar dentro do que estamos falando? De assédio, você diz? Isso. Sim. Eu enfrentei um grande problema. Até porque o padre é novo. Eu enfrentei um grande problema quando estive na catedral. Né? Eu precisei fazer boletim de ocorrência, tudo. Né? É uma coisa muito complicada, né? Mas uma mulher se apaixonou por mim e criou na sua cabeça uma espécie de... como é que a gente diz? Uma espécie de psicopatia, né? Então, tudo que eu falava na missa, essa pessoa que estava sentada entre o povo, ela entendia como se eu estivesse falando para ela. Bem psicopata. Sim, e ela, embora eu nunca tivesse conversado com essa pessoa, acreditava que eu estava apaixonado por ela. Então me mandava cartinhas, e me ligue, nunca liguei, e etc. Até a certa altura se passou via mensagens por um seminarista. Eu achei que eu estava falando com o seminarista, mas estava falando com ela. Meu Deus. E tal, e coisa. Depois partiu para... Aí, quando eu descobri que, na verdade, se tratava... ela notou que, se passando por um seminarista, eu responderia. Sim, sim. Tanto que ela respondia no masculino, tudo e tal. Nossa. Né?
E quando eu descobri, aí eu me queixei por mensagem e não respondi mais. E ali veio a raiva, né? E ali veio a raiva. Então começaram a vir as ameaças, Sim. as perseguições, sabia cada passo que eu dava. Amódio, amor e ódio. De cada passo que eu estava dando, insinuações. Um dia eu falei na missa, né? Expliquei que era o dia de um Marte, que a cor litúrgica que o padre estava vestindo era vermelho, porque era o símbolo do sangue dele derramado e tal. Só cheguei em casa e já tinha uma mensagem. O vermelho significa sangue, kkkk, boa dica. Umas coisas assim, meio macabras, etc. Agressivas. Né? Então eu precisei, depois o meu carro apareceu todo riscado, com ofensas e tal. E foi essa pessoa, porque as câmeras registraram. E foi muito complicado, né? Fazia escândalos públicos dentro da catedral e etc. Porque não correspondia o amor, se é que era isso que ela sentia. Mas foi bastante complicado, mas passou, graças a Deus. E é tudo uma experiência, não é? Sim. Mas eu lidava isso assim com muita tranquilidade e tal. Porque quando a gente tem clareza de que está seguindo pelo caminho certo, as coisas podem acontecer, você pode até se abalar um pouco, mas não perde a paz de espírito. E é interessante porque eu acho que cada um que segue esse caminho também está consciente que de uma hora ou outra, sei lá, vai passar por isso ou não sei, de alguma forma ou de outra. Toda pessoa que tem, vamos dizer assim, alguma função pública deve estar preparada para algum constrangimento, para algum assédio, para alguma ofensa, para elogios, para reclamações, verdade. Né, para ser defendido, para ser acusado, sempre vai ter. É interessante, né? Porque você se torna um objeto de fascínio alheio, não é mesmo? De certa forma. Porque é uma figura pública, não é? Nossa, teríamos tanta coisa para conversar, não é? Tanta coisa boa para falar. Mas para fecharmos esse quadro, falando sobre o dia 4, que foi o dia do padre, né? Alguma mensagem final para fecharmos esse bloco da sua vivência, da sua experiência, desse tempo, né? Atuando. A palavra é sua. Então, eu gostaria de concluir dizendo que, acima de tudo, eu sou um jovem padre muito feliz. Ok. Não posso dizer que sou uma pessoa que fiquei padre por fuga, né? Que fiquei padre para fugir de alguma coisa, que fiquei padre porque não tinha outra opção, não é? Então, eu sou padre por convicção. Sou padre há 5 anos, tenho 33 anos e muito feliz. Em nenhum momento da minha vida até hoje eu pensei assim, eu não devia ter sido padre. Olha só. Eu faço o que amo e amo o que faço. Exato. Eu sei que fiz a melhor escolha, né? E me sinto realizado nisso que faço. E a mensagem que eu deixo às pessoas é que busquem a Deus. Quem busca o bem se afasta do mal. É verdade. Quem se aproxima da luz se afasta da escuridão. Tropeça menos e cai menos. Então, vale a pena buscar a Deus. Sendo religioso ou não sendo religioso, independente da crença, buscar a Deus. Buscar a Deus sempre. Eu penso que o caminho para uma humanidade nova, para uma geração nova, onde, apesar das mudanças tão rápidas, aquilo que é o cerne do ser humano, que é o amor, pode permanecer o mesmo. Se a gente buscar na fonte verdadeira e autêntica do amor, que é Deus, o sentido para que isso tome lugar. Para que a gente não substitua o lugar do amor a Deus e ao próximo, até porque quem faz ao próximo faz a Deus, pelas coisas, pelo desejo de ter, pelo desejo de ser, pelo desejo de aparecer, que parece ser uma doença hoje em dia. É mesmo. Não é? Então, buscar a Deus. É a mensagem que eu deixo, esse pedido, para que as pessoas pensem bem antes de falar qualquer coisa ao outro que o ofenda, que o magoe,
que o tire a paz, porque ninguém tem direito de fazer da vida do outro uma vida, a nossa vida é tão breve, não é? A gente não tem direito de transformar essa vida tão breve do outro no inferno. Então deixa a pessoa aproveitar bem, ser feliz nessa vida que ela tem, né? Viver em paz, né? Que a gente seja uns para os outros promotores de paz, né? Construtores de céu na vida do outro e não de inferno. Propagando a luz, o evangelho, o amor, enfim. E por isso que eu digo que deve buscar a Deus, porque ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Então primeiro eu busco para que eu tenha e depois eu ofereço ao outro. Foi um prazer conversar contigo, esse bate-papo gostoso. Quem sabe em outras ocasiões vamos conversar um pouquinho mais. Joia. Muito obrigado mesmo, valeu. Disponha. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Tenho me perguntado, para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso?